Coreia do Norte realiza exercício militar que simula um contra-ataque nuclear contra Estados Unidos e Coreia do Sul, e o parlamento britânico aprova uma polêmica lei que garante a deportação de imigrantes para Ruanda, ou seja, uma compra e venda de imigrantes ilegais destinado a um país que eles nunca pisaram na vida. Há grandes críticas da comunidade internacional ao movimento chamado Stop the Boat, feito pelos britânicos. Reino Unido, inclusive, que aumenta os seus gastos militares e promete reforçar sua luta contra China, Rússia e Irã, o chamado eixo do mal, segundo os países do G7. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a mídia O Político, que garante que os Estados Unidos preparam um novo pacote, mega pacote, tá, de ajuda militar para os ucranianos, com o Zelensky agora falando em possível vitória contra os russos. Ao mesmo tempo, a Rússia começa a acelerar os seus ataques e, inclusive, fala em destruir equipamentos ocidentais. Será que existe chance de vitória para o Zelensky? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre os Estados Unidos, que está em vias de aplicar sanções contra o seu maior parceiro do Oriente Médio, sim, Israel. Ao mesmo tempo, Gallant, que é o responsável pela defesa de Israel, fala que isso não abalará e que nenhum país do mundo, mandando uma indireta para os Estados Unidos, vai ensinar moralidade para os israelenses. Relação Estados Unidos-Israel está abalada? Fim das relações diplomáticas entre dois grandes parceiros históricos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, pessoal, então vamos lá, bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a Coreia do Norte, ela realizou, inclusive com avisos que tinham sido feitos pela Coreia do Sul e pelo Japão, exercícios militares com foguetes de curto alcance. Só que, claro, quando eu falo foguetes múltiplos ali, né, super grandes de curto alcance, eu estou falando de 350 quilômetros de distância. Ou seja, claro que isso pode pegar ao menos nas águas territoriais do Japão, da Coreia do Sul, e causa um grande momento de tensão. A Coreia do Norte, ela confirmou esses exercícios e garante que isso está sendo feito no exercício de dissuasão. A gente tem aquela velha retórica, né? Os norte-coreanos acusam que eles só fazem esses exercícios, eles chamaram inclusive, exercício de contra-ataque nuclear contra a Coreia do Sul e Estados Unidos, porque existem exercícios militares conjuntos de Coreia do Sul e Estados Unidos que ameaçam a integridade norte-coreana. Recentemente, Coreia do Sul e Estados Unidos realizaram, junto aos japoneses, reuniões lá em Camp David, que pretendiam discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. A gente tem submarino de propulsão nuclear periodicamente dos Estados Unidos, que faz visita ali ao porto de Busan, além das dezenas de milhares de soldados americanos instalados na Coreia do Sul. Em contraposição, claro que os japoneses e sul-coreanos alegam que a Coreia do Norte, que recentemente fez uma visita, um acordo com Putin, com troca de equipamentos e tecnologias, ameaça a integridade desses dois países, visto que a Coreia do Norte é um país com arsenal nuclear. Então isso, mais uma vez, retórica. Uma agressividade em mais um dos pontos do mundo, né? A gente percebe que existem vários conflitos que vêm se espalhando e sempre com proxy wars. Guerra por procuração. Você tem, de um lado, um apoio da China e da Rússia, o outro lado, apoio da União Europeia e Estados Unidos. Nesse caso, os exercícios militares, eles são mais uma prova disso, mais um elemento, segundo a Coreia do Norte, para conter a provocação do Ocidente, e o Ocidente considera, claro, uma provocação dos norte-coreanos. A gente teve também, pessoal, o parlamento britânico aprovando, talvez, uma das mais polêmicas leis dos últimos anos. Lembrando que o Reino Unido, principalmente depois do governo Rishi Sunak, mas não é uma coisa nova, né? A gente sabe que o Reino Unido sempre teve uma certa resistência em relação aos imigrantes. Tanto que, por exemplo, mesmo o Reino Unido não fazendo parte do espaço Schengen, aquele acordo que permite a livre circulação de pessoas e serviços dentro do espaço da União Europeia,
Um dos motivos pelo qual o Brexit aconteceu não foi o único, tá? Existem outros pontos importantes, mas é justamente o controle maior das suas fronteiras. Vale lembrar, por exemplo, que o Reino Unido, recentemente, ele fez uma embarcação chamada de BB Stockholm receber alguns imigrantes, alguns refugiados, enquanto eles esperavam um pedido de asilo. Só que esse pedido poderia ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, com a galera refugiada trancafiada dentro de um navio, que não tinha exatamente as melhores condições, inclusive com denúncias de doenças que se espalharam pelo navio, com os refugiados, com os imigrantes ali instalados, né, alguns ilegais tal, e outros esperando asilo, justamente pelas más condições sanitárias que havia naquela embarcação, ou seja, o Reino Unido. E claro que, por que os britânicos fizeram com que o Estocolmo ficasse ali, né, paralisado, recebendo esses imigrantes na região de Portland? Muito mais por uma tática de dissuasão, né? Olha, imigrante, você quer tentar a vida no Reino Unido? Saiba que aqui você não vai ser bem tratado. Será que não é melhor você tentar na França, na Alemanha, nos Países Baixos, na Itália, na Espanha? Talvez o seu futuro seja, entre aspas, melhor, tá? Agora, mais uma lei nesse sentido ela foi aprovada. A gente está falando de uma lei que ainda precisa passar, né, pelo rei Charles para ser de fato sentenciada, enfim, né? Faz parte do que significa uma monarquia parlamentarista, mas convenhamos que isso não deve ter grandes dificuldades. É só mesmo a sanção ali, né, do chefe de Estado, do rei. E essa lei, ela vai garantir, pessoal, em troca. Os valores eles diferem muito, tá? Depende da mídia que você pesquisa. Mas pela mídia principal que eu pesquisei, a maior parte das fontes estimam 2,3 bilhões de reais para Ruanda. E em troca, a Ruanda vai receber uma série de imigrantes ilegais que estariam posicionados no Reino Unido. Só que o caso para saber se aqueles imigrantes eles vão receber asilo ou não, se eles são refugiados, qual tipo de benefício esse grupo populacional vai receber, não vai ficar para o Reino Unido, vai ficar para Ruanda. Qual é a grande questão? Essas pessoas que migraram para o Reino Unido, grande parte delas, elas não queriam estar em Ruanda, e sim no Reino Unido. Quando elas são vendidas, comercializadas, trocadas em troca de dinheiro, elas vão para Ruanda, que é um país que não tem exatamente um bom histórico relacionado aos direitos humanos, muito menos em relação aos imigrantes. Sofre muito menos pressão da comunidade internacional, porque é um país mais pobre, historicamente com mais problemas, para dar conta de oferecer benefícios sociais interessantes para esse grupo de imigrantes. Então, grande parte deles, estima-se, sejam inclusive deportados para o Ruanda, depois que forem vendidos para aquele território. Inclusive, possivelmente voltando para o seu país de origem, onde muitas das vezes eles não é que saíram em busca de melhores condições de vida, mas porque eles são considerados como refugiados. Eles estavam fugindo do seu país de origem porque corriam risco de morte. Só que, claro, que a gente pega o Rishi Sunak, atual primeiro-ministro, ele vai tentar falar a parte dos ingleses também, né? A parte dos britânicos. Eles alegam, por exemplo, que desde 2018 a gente teve a entrada de 299 embarcações em 2018 e que esse número aumentou em 2022 para 45.774 barcos. Ou seja, parece que cada vez mais você tem um movimento de grupos ou da Europa continental ou ali do norte da África, destinando aquelas embarcações, muitas vezes mal preparadas, a atravessar o Canal da Mancha e chegar em direção ao Reino Unido. Tanto que quando o Rishi Sunak ele fez esse anúncio desse projeto de lei da aprovação, ele fez com uma referência que vem sendo utilizada como o símbolo dessa campanha, o movimento Stop the Boat, ou seja, vamos parar com essas embarcações para chegar com os imigrantes aqui no nosso território. Então, de novo, tá? Professor, isso é certeza? Então, tem que ser julgado ainda pela justiça, de acordo com o que for acontecer no futuro próximo. Galera, você está vendendo imigrantes, né? Você está fazendo com que Ruanda receba dinheiro em troca de pessoas. Isso pode ser pessimamente visto pela comunidade internacional. Ainda mais para Ruanda, que, como eu falei para vocês, não tem um histórico interessante de respeito aos direitos humanos e aos imigrantes, e as deportações generalizadas podem acontecer. Então, vejo eu que talvez isso nem se consolide, embora o Rishi Sunak já falou, tá? Olha, os aviões eles estão preparados e de 10 a 12 semanas o movimento ele vai começar a acontecer. Mas eu vejo muito mais como uma tentativa de dissuasão, ou seja, ó, imigrante, fica aí, na França, na Alemanha, na Itália, sei lá, em qualquer país, inclusive na Europeia, que passou recentemente por mudanças na legislação acerca dos imigrantes ali no território europeu, do que exatamente por uma coisa que vá se cumprir, porque cumprimento disso talvez sofra uma grande pressão
da própria comunidade internacional. Rishi Sunak, inclusive, que fez visita à Polônia. Porém, lembrando que falou ontem, analisamos no vídeo, que está disposta a receber armas nucleares. Da OTAN, claro. A Polônia, que é o país que percentualmente mais destina parte do seu PIB para a defesa. A Polônia que está na fronteira com a Ucrânia e está extremamente preocupada com o conflito, porque você tem ali, principalmente na região mais nordeste da Polônia, o Suwałki Gap, o corredor Suwałki, que opõe, de um lado, Kaliningrado, da Rússia, e Belarus, do Lukashenko, grande aliado dos russos, e os países bálticos, que são membros da OTAN, e a Polônia, que também é membro da OTAN. A Polônia está extremamente preocupada, muito preocupada com futuras agressões da Rússia. E o Rishi Sunak fez um anúncio que pode parecer, galera, bem impactante, né? Ainda mais no local onde ele ocorreu, esse país tão belicista nos últimos anos que é a Polônia. Ele anunciou que para os próximos anos, ele vai aumentar em 75 bilhões de euros nos próximos 6 anos os seus gastos em defesa, para ficar fazendo mais ou menos ali uns 2,5% do PIB destinado à defesa e cumprir a meta mínima da OTAN, que são 2%. Lembrando que a Polônia pede para que aumente no mínimo para 3%. Tem países que ainda não cumprem os 2%, mas estão ficando cada vez menos numerosos. Depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, os países europeus, os membros da OTAN, eles voltaram a se armar. Inclusive depois das declarações do Trump, que pode ser, cara, o eventual presidente dos Estados Unidos, nas eleições aí que vão acontecer em novembro no país. O Trump já falou que aqueles países que não cumprirem a meta mínima de contribuição para a OTAN podem ficar, assim, tirar o cavalinho da chuva, né, entre aspas, porque não vão receber auxílio militar dos Estados Unidos, não vão receber o repasse de verbas e a convocação, a possibilidade de convocação do artigo 5º, ou seja, se um membro da OTAN for atacado, os outros têm que defender, os americanos falam, o quê? Eu vou defender um país que não contribui pelo menos com 2% do PIB em gastos militares? Não vou. Então, o movimento de rearmamento, inclusive o próprio Rishi Sunak garantiu, tá? A gente não pode depender sempre da América para sustentar militarmente o continente europeu. Aparentemente, a Europa está acordando para o seu hard power, para a sua influência militar, e o Rishi Sunak é um bom exemplo disso. Os britânicos também que aprovaram mais um pacote para os ucranianos, na casa ali de 500 milhões, super relevante. Falando, pessoal, em ucranianos, a gente teve uma notícia, analisamos aqui já inclusive, né, dos Estados Unidos que aprovaram um pacote super importante, na casa de 95 bilhões, para a defesa do próprio Estados Unidos, para a região do Indo-Pacífico, Taiwan principalmente, e Mar da China Meridional, para a região de Israel e também para a Ucrânia. Para a Ucrânia fica entre 60 e 61, mais ou menos ali 60,8 bilhões de dólares. Lembrando que não é dinheiro que vai diretamente para a Ucrânia. Os Estados Unidos vai repassar alguns equipamentos e esses 60 bilhões vão para a indústria bélica americana produzir equipamento, gerar emprego, movimentar a economia e aí para suprir, né, os estoques que foram cedidos para os ucranianos. Pois bem, galera, isso é assim de uma importância extrema. Inclusive o Zelensky, em entrevista recente, ele falou que ele ficou super animado com isso e que ele espera que isso possa fazer com que a Ucrânia possa, inclusive, vencer os russos. Não sei exatamente, tá? Fora o que será que ele considera como vitória, né, para a Ucrânia, tá? Porque lembrando, vitória é continuar do jeito que tá? É a Rússia não avançar mais? Então, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk continuando como territórios russos e a Crimeia? Ou será que vitória para o Zelensky é a retomada de todos os territórios, como ele tinha falado lá no início do conflito, inclusive a Crimeia? Porque se for isso, acho difícil, tá, que esse pacote de 60 bilhões consiga suprir essa demanda. Mas é fato que o Biden e o Pentágono, que sempre falaram que era importante reforçar as defesas e estavam sendo brecados pelas pautas republicanas, principalmente pela ala mais trumpista, tá? Eles perceberam que existe agora um clima um pouco mais de otimismo para repasse, para aprovação de recursos. E há, segundo o jornal Político, um plano que está sendo mediado tanto pelos democratas, pelo Biden, quanto também pelo Pentágono, de uma mega ajuda, com uma série de equipamentos. A gente está falando, pessoal, de veículos Bradley, blindados de transporte de pessoal M113, tanto artilharia e também defesa aérea. Tudo isso, galera, sendo colocado para os ucranianos. Professor, sensacional, né? Calma, tá? Mesmo você, galera, que gosta da Ucrânia, ou que não goste, né? Tanto faz aqui, a nossa análise é bem mais pragmática e geopolítica. Por quê? Porque existem algumas dificuldades nisso. Primeiro,
Para ter a aprovação do pacote, precisa ter mais uma aprovação do Congresso. Será que o Congresso aprovaria mais um pacote mediado pelos democratas? Outro ponto importante. Quando você fala mandar um pacote, cara, não é mandar uma coisa pelo SEDEX, né? Um SEDEX 10, aí 10 da manhã do dia seguinte, está na porta da Ucrânia. Pô, existe toda uma logística, que você tem que fazer o transporte marítimo, aí geralmente chega pela Polônia, da Polônia entra para a Ucrânia, da Ucrânia tem que torcer para não ser alvo de ataques dos russos, porque os russos também têm inteligência para saber exatamente onde que estão armazenados, né? Munições, equipamentos, defesa aérea. Então, é um processo que deve demorar, no mínimo, tá? De 3 a 4 semanas. Inclusive, quando a gente percebe notícias, a Rússia está aumentando sua ofensiva em Kharkiv. A Rússia está aumentando sua ofensiva na região de Bakhmut. A Rússia, inclusive, existem algumas mídias que colocam que pode avançar até mesmo para Odessa, ali de Kherson, Odessa, quem sabe fazendo uma espécie de anexação com a Transnistria, região separatista da Moldávia que quer se anexar à Rússia. Não aceita, né? O fim da União Soviética. Então o Putin, eu diria que ele vai ter que apressar um pouco os seus planos. A gente tinha notícias, o próprio Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana, colocando que para maio a Rússia pleiteava uma grande ofensiva. Talvez ele tenha que acelerar um pouco o processo. Por quê? Porque se ele começar a demorar muito, os armamentos, os equipamentos vão começar a chegar. Talvez se esse novo pacote de ajuda, que foi alardeado pelo Pentágono, que vai ser negociado, também chegue. E aí, claro que fica cada vez mais difícil para o Putin conseguir os seus objetivos. Dia 9 de maio é o dia visto pelos soviéticos como o dia da vitória, e geralmente eles anunciam uma grande conquista, um grande marco, um grande desfile, e talvez, até o dia 9 de maio, eles planejem essa maior ofensiva. Vai lembrar que nesse momento a gente teve, né, o fim do inverno, tá aí, né, meio começo da primavera, então aquele monte de neve virou um baita lamaçal. Mas agora, para o fim de abril, começo de maio, período um pouco mais de seca, vai começar a secar os campos que possibilitarão o avanço da coluna de blindados, de tanques, de tropas. Então, uma ofensiva mais forte, até pelo tempo que está correndo contra o Putin agora, até a chegada de mais ajuda dos americanos, deve acontecer. E aí, pessoal, será que a Ucrânia, agora, com a moral elevada também, convenhamos, né? Galera, finalmente chegou a ajuda dos Estados Unidos e a promessa de mais ajuda no futuro próximo, será que a chance de vitória, ou pelo menos de não expansão da Rússia em direção à Ucrânia, é o que a gente vai ver aí nos próximos dias. E para finalizar, galera, notícia impactante, hein? A gente tem os Estados Unidos anunciando, ou pelo menos negociando, segundo o próprio Antony Blinken, sanções contra os israelenses. Professor, nunca imaginei que fosse ver isso na vida, né? Porque a gente tem Israel como um grande parceiro diplomático, geopolítico e econômico dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região muito estratégica, com 2/3 do petróleo mundial, região de passagem, Ásia, África, Europa, gasodutos, oleodutos, diversidade étnica, países estratégicos, berço das 3 principais, ou pelo menos mais tradicionais, religiões monoteístas, islamismo, judaísmo, cristianismo. Ou seja, o Oriente Médio é um marco de importância. E ter um principal parceiro como Israel, cara, a ligação intrínseca com os americanos é essencial. Como que os americanos estão discutindo sanções? Então, é o que eu falo para vocês. Corte de relação entre estados, eu não acho que vai acontecer, mesmo com as divergências entre Benjamin Netanyahu e governo Biden. Porque é uma briga entre governos, não exatamente entre estados. Um depende muito do outro, tanto Estados Unidos quanto Israel. Só que o Biden, ele dá uma ajuda muito forte para os israelenses, sem contestar algumas coisas que Israel vem fazendo, pode prejudicar tanto a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, quanto também prejudicar o eleitorado americano. De novo, é ano de eleição, cara, político é político, né? A gente sabe como que funciona o negócio. Então, o Biden, ele está muito preocupado que a comunidade islâmica veja ele como um total apoiador de Israel e não questione algumas ações. E Israel, não vou falar agora aqui, né, as investigações estão rolando aí. Eu não faço parte da justiça, não faço parte da ONU, né, para saber exatamente quais são o resultado das investigações. Mas a gente tem denúncias que são um pouco complicadas para Israel. Por exemplo, a gente tem denúncias que os israelenses estão jogando ali corpos em valas comuns. Israel nega. Que, inclusive, alguns funcionários da UNRWA, que é aquele organismo da ONU dedicado aos refugiados palestinos, alguns foram enfim, né, não posso falar aqui no YouTube, para que eles confessassem que eles agiram contra Israel.
Só que Israel tortou, enfim, para que eles falassem sobre isso. Inclusive, a gente tem a UNRWA e alguns outros países considerando que as provas que Israel ia apresentar, que essa organização tinha ligação com Hamas, com a Jihad Islâmica e com a ofensiva contra Israel, até agora não foram apresentadas. A gente teve, por exemplo, a questão da própria morte, né, de civis que acontecem na faixa de Gaza, que vem sendo questionado pela comunidade internacional. A operação em Rafah, que deve acontecer num futuro próximo. Mas os Estados Unidos não pode questionar tão forte isso para não perder também a amizade com Israel. Os americanos perceberam uma brecha. Qual brecha, professor? Um grupo que faz parte das forças israelenses que atua ali na Cisjordânia, um grupo ultra-ortodoxo chamado de Batalhão Vitória de Judá. É uma unidade militar que fica na Cisjordânia e que, inclusive, vem participando de alguns movimentos ali dos colonos, os colonos israelenses, que moram na Cisjordânia, nos assentamentos judeus, atacando alguns grupos árabes da Cisjordânia, desrespeitando, segundo denúncias internacionais e dos próprios árabes que ali ocupam, os direitos humanos. É um grupo, pessoal, ultra-ortodoxo. Então, quando os Estados Unidos ele está ameaçando fazer sanções, não é contra o exército israelense, é contra uma parte do exército ultra-ortodoxa bem localizada na Cisjordânia, que não é o ponto de maior tensão. E olha como isso é importante. Ao mesmo tempo que possivelmente sancionar esse grupo, manda um recado para Israel. Olha, a gente não concorda com essa direita nacionalista aí, né? De Itamar Ben-Gvir, de Smotrich e tal. Por favor, Benjamin Netanyahu, controlem esses caras. Ele ainda manda um recado para a sua comunidade islâmica local. Pode votar no Biden, porque o Biden é um cara moderado. Ele apoia Israel, mas também defende o direito dos palestinos. Na minha concepção, galera, por favor, né? É muito mais um jogo de cena em meio a um período eleitoral. Mas, percebam a importância disso. O Gallant, que é o responsável pela defesa, ele criticou essa postura dos Estados Unidos, inclusive colocando, tá, que ninguém vai ensinar o que é moralidade, que todos cometem erros, 1 ou 2 soldados, mas que não são as forças israelenses que devem ser punidas, e somente esse 1 ou 2 soldados. Esse ninguém vai nos ensinar o que é moralidade foi um claro recado em direção aos Estados Unidos. Não ousem sancionar Israel, porque mesmo sendo um pequeno grupinho, a gente vai sim levar para o lado pessoal. Lembrando, pessoal, que o Irã também hoje fez uma visita ao Paquistão. Os dois países estão tentando aparar algumas arestas. O Irã fez um ataque no território paquistanês contra os Baluches, uma minoria ali lá, que supostamente participou de atentados contra o Irã e tal. Só que os dois países não têm... rivalidades têm, mas não tão rivais, e conseguem negociar alguns pontos. Quando o Irã visitou o Paquistão, garantiu: eu sei que Israel está tentando fazer uma grande ofensiva contra os palestinos. A nossa defesa não é só contra o Irã, mas é contra os árabes, inclusive os palestinos, a comunidade islâmica. Lembrou que o Irã não é árabe, tá? É persa. Mas toda a comunidade islâmica anunciou que se Israel fizer uma grande ofensiva contra os palestinos, Israel será aniquilado do mapa. Provocações, dissuasão. Convenhamos que o Irã não vai demonstrar nenhum tipo de resposta contra Israel, e Israel também, galera, aparentemente acalmou um pouco os ânimos. O conflito entre Irã e Israel deve ficar para um futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.